Naquela época, quando a luz elétrica ainda não tinha alcançado todos os cantos do interior paulista, Santa Cruz do Rio Pardo era uma cidade cercada por matas fechadas, estradas de terra e silêncios que pareciam vivos. À noite, o escuro não era apenas ausência de luz, era a presença de algo, como se a própria mata respirasse junto com quem ousasse atravessá-la. Foi nesse cenário que a história de Miguel, Tião e Bento começou a se espalhar. Primeiro como cochicho entre vizinhos, depois como reza sussurrada, e por fim como lenda que ninguém mais queria confirmar. Os três eram amigos desde pequenos e tinham o hábito de explorar trilhas antigas que cortavam a mata atrás das fazendas. Trilhas que, segundo os mais velhos, não deviam mais ser usadas desde que um grupo de tropeiros desapareceu décadas antes, deixando para trás apenas cavalos sem sela e marcas profundas no chão, como se algo pesado tivesse sido arrastado para dentro do mato. Naquela tarde, o céu estava estranho. As nuvens eram finas demais, a luz do sol parecia pálida, e o vento soprava frio mesmo sendo verão. Miguel sentiu um arrepio sem saber explicar, mas não disse nada. Nenhum dos três queria parecer covarde. A trilha os levou mais longe do que nunca. A mata ficou mais densa, os sons mudaram, e os pássaros simplesmente desapareceram. No lugar deles, só havia o barulho dos próprios passos e uma sensação constante de estarem sendo observados. Quando o sol começou a se esconder atrás das árvores, foi que Bento parou. No chão, havia pegadas. Não eram de onça, nem de boi, nem de cavalo. Eram grandes demais para serem humanas, e humanas demais para serem de bicho. O ar ficou pesado. O silêncio se tornou absoluto. Então, veio o som. Um uivo. Não era como o de cachorro. Era mais grave, mais longo, mais consciente. O uivo ecoou pela mata, atravessando as árvores como um aviso antigo, e naquele instante os três entenderam, ao mesmo tempo, que não estavam sozinhos. A coisa se moveu entre os arbustos. Eles não viram de imediato. Apenas sentiram. O cheiro de terra molhada, carne crua e algo metálico, como ferrugem. Depois, os galhos começaram a estalar, um por um, como se algo grande estivesse circulando ao redor deles. Quando finalmente apareceu, nenhum deles conseguiu gritar. A criatura tinha forma de homem, mas postura de fera. O corpo era coberto por pelos escuros, os olhos brilhavam em um tom amarelado que não refletia a lua, parecia emitir luz própria. As mãos terminavam em garras longas, tortas, sujas de algo que parecia seco, sangue antigo. O lobisomem. Eles correram. Correram sem direção, sem pensar, sem olhar para trás. A mata parecia se fechar, os galhos arranhavam a pele, a respiração queimava no peito. Atrás deles, o som das passadas não era de 4 patas, mas de 2, rápidas, pesadas, próximas demais. Foi então que avistaram a casa. Uma construção de madeira, torta, abandonada, com janela sem vidro e porta pendurada por uma única dobradiça. Ninguém sabia da existência daquela casa. Não aparecia em mapa algum. Era como se tivesse sido esquecida pelo tempo. Eles entraram e trancaram a porta com uma trave velha. Do lado de fora, o silêncio voltou. Por alguns segundos, acharam que tinham escapado. Até que ouviram a respiração. Forte, lenta, muito próxima. A criatura começou a circular a casa. As tábuas rangiam a cada passo. Pelas frestas da madeira, dava para ver a sombra passando, deformada, grande demais para aquele espaço. Então vieram os arranhões. As garras rasgavam a madeira como se fosse papel. A casa inteira tremia. Pó caía do teto. Bento começou a chorar em silêncio. Tião rezava. Miguel só observava, paralisado, sentindo que algo naquela situação era errado demais. Foi quando Miguel percebeu os símbolos. Nas paredes internas da casa havia desenhos antigos, feitos com carvão e sangue seco. Círculos, luas, cruzes tortas, frases quase apagadas. Uma delas ainda dava para ler. A lua não cria o monstro. A lua apenas revela. O arranhão cessou. Lá fora, o lobisomem parou. O silêncio ficou insuportável. Então, a voz veio. Não era mais um uivo. Era humana. Miguel chamou, em um tom rouco, deformado, mas reconhecível. O sangue dele gelou. A voz era do pai. Seu pai havia desaparecido meses antes, numa noite de lua cheia, voltando da roça. Nunca encontraram o corpo. Só disseram que ele tinha sido atacado por algum animal. A sombra encostou no buraco da parede. Filho, eu estou com frio.
Miguel sentiu as pernas falharem. Tião e Bento olharam para ele, em pânico. A criatura começou a mudar de forma diante da fresta. Os pelos retraíram parcialmente, o focinho diminuiu, e por alguns segundos, o que se via era um rosto humano, deformado, sofrendo. Abre a porta, Miguel, antes que a lua volte a me dominar. A lua, então, saiu de trás das nuvens. A transformação foi instantânea. O rosto humano se rasgou em ossos, pelos e presas. A mandíbula se esticou de forma impossível. O grito que saiu da garganta da criatura não era de dor, era de fome. A casa não resistiu. A porta foi arrancada como se não pesasse nada. No dia seguinte, a polícia encontrou a casa destruída, marcas profundas no chão e apenas 2 corpos. Bento e Tião. De Miguel, nunca encontraram nada. Anos depois, os moradores de Santa Cruz do Rio Pardo passaram a ouvir, nas noites de lua cheia, um uivo diferente. Não tão grave quanto o antigo. Mais jovem, mais próximo. E algumas pessoas juram que, misturado ao uivo, ainda dá para ouvir uma voz humana chorando, chamando pelo pai, de dentro da própria escuridão da mata. Porque naquela noite, Miguel não morreu. Ele herdou a maldição. E a lua continua revelando.